Você já sentiu que, apesar de ter tudo o que supostamente deveria ter para ser feliz, existe um vazio inexplicável dentro de você? Esse vazio, essa inquietação, isso lhe parece familiar? Se sim, você não está sozinho. E o que você está prestes a descobrir poderia transformar completamente sua maneira de ver a vida. Imagine por um momento que a paz que você tem buscado desesperadamente no exterior, em relacionamentos, em conquistas, em posses, sempre esteve dentro de você, esperando pacientemente para ser descoberta. Esta não é uma ideia nova nem revolucionária. Na verdade, Carl Jung, um dos psicólogos mais brilhantes e profundos do século XX, dedicou sua vida a explorar exatamente esta verdade fundamental. Jung nos deixou um legado de conhecimento que vai muito além da psicologia convencional. Ele se atreveu a mergulhar nas profundezas da alma humana para encontrar respostas que a ciência de seu tempo não ousava buscar. E o que ele descobriu é tão poderoso que mesmo hoje tem o potencial de nos libertar de nosso próprio sofrimento. Mas antes de entrarmos nas técnicas de cura emocional que Jung desenvolveu, precisamos entender algo crucial. A dor emocional que experimentamos não é um erro nem uma falha em nosso sistema. É um sinal, um mensageiro que tenta nos comunicar algo vital sobre nós mesmos. E quando aprendemos a ouvir esta mensagem, começamos a verdadeira jornada em direção à cura interior. Jung dizia que, até que o inconsciente se torne consciente, o subconsciente continuará dirigindo sua vida, e você chamará isso de destino. Esta é talvez uma de suas lições mais poderosas. Significa que aquilo que não reconhecemos em nós mesmos, nossas feridas, medos, desejos reprimidos, não desaparece simplesmente porque decidimos ignorá-lo. Pelo contrário, torna-se uma força invisível que dirige nossas decisões, reações e padrões de vida sem que percebamos. E aí está a primeira técnica de cura emocional segundo Jung: a consciência. Não podemos curar o que não reconhecemos. Não podemos transformar o que negamos. O primeiro passo para a paz interior é ter a coragem de olhar diretamente para aquilo que nos dói, aquilo que tememos, aquilo que temos evitado. Pense por um momento. Quantas vezes você sentiu uma emoção desconfortável, raiva, tristeza, medo, e sua primeira reação foi tentar suprimi-la? Quantas vezes você disse a si mesmo, não deveria sentir isso, ou preciso superar isso rapidamente? Esta resistência às nossas próprias emoções é precisamente o que perpetua nosso sofrimento. Jung nos convida a fazer o contrário, a nos sentarmos com nossas emoções, a observá-las com curiosidade em vez de julgamento, a nos perguntarmos o que elas estão tentando nos dizer. Porque cada emoção, mesmo a mais dolorosa, carrega consigo uma mensagem essencial para nosso crescimento e cura. Agora, este processo nem sempre é confortável. De fato, Jung falou extensivamente sobre o que chamou de a noite escura da alma. Esse período em que enfrentamos nossas sombras e sentimos que tudo o que acreditávamos saber sobre nós mesmos desmorona. Mas é precisamente nessa escuridão onde encontramos as sementes de nossa luz mais autêntica. A sombra, segundo Jung, é esse aspecto de nós mesmos que rejeitamos, reprimimos ou negamos, porque não se encaixa com a imagem que queremos projetar. São aquelas partes de nós que consideramos inaceitáveis, segundo os padrões sociais, familiares ou pessoais que internalizamos. E quanto mais tentamos afastá-las, mais poder elas têm sobre nós. Aqui entra a segunda técnica de cura emocional, a integração da sombra. Jung acreditava firmemente que a verdadeira paz interior só pode ser alcançada quando deixamos de lutar contra nós mesmos, quando aceitamos e integramos todas as partes do nosso ser, mesmo ou especialmente aquelas que nos incomodam. Como fazer isso na prática? Comece se perguntando: que aspectos de mim mesmo tenho dificuldade em aceitar? Quais emoções ou desejos me envergonham? Quais partes da minha personalidade tento esconder dos outros?
Ao identificar essas sombras, o simples ato de reconhecê-las já começa a diminuir seu poder sobre você. Mas a integração vai além do reconhecimento. Implica entender que essas sombras existem por uma razão, que se formaram como mecanismos de proteção em algum momento da sua vida. Talvez a raiva que tanto o envergonha tenha sido uma vez seu escudo contra a injustiça. Talvez essa insegurança que você tenta ocultar o tenha protegido de decepções no passado. Quando você começa a ver suas sombras com compaixão, quando entende que elas não são más, mas simplesmente partes feridas ou mal entendidas de si mesmo, algo extraordinário acontece. A resistência diminui. E quando a resistência diminui, a energia que antes você gastava lutando contra si mesmo se libera, permitindo que você acesse um nível mais profundo de paz e criatividade. Jung expressava assim: o que você nega, o submete. O que você aceita, o transforma. Esta verdade simples, mas profunda, é a essência da cura emocional. Não superamos nossas feridas lutando contra elas ou fingindo que não existem. Nós as superamos quando nos atrevemos a abraçá-las, a entendê-las, a integrá-las em nossa consciência. Agora, este processo de integração não acontece da noite para o dia. É uma jornada, um compromisso constante com seu próprio crescimento. E é aqui que entra a terceira técnica de cura segundo Jung, o trabalho com os sonhos e símbolos. Jung acreditava que nosso inconsciente se comunica constantemente conosco através de símbolos, sonhos e intuições. Estes não são mensagens aleatórias ou sem sentido, são tentativas do nosso ser mais profundo de nos guiar para a integração e a totalidade. Quando aprendemos a escutar e decifrar essas mensagens, acessamos uma fonte inesgotável de sabedoria interior. Pense na sua última semana. Você teve algum sonho recorrente? Notou algum símbolo, imagem ou tema que aparece repetidamente em sua vida? Esses padrões não são coincidências. São pistas, mapas que seu inconsciente está desenhando para guiá-lo em direção à sua própria cura. Uma prática simples, mas poderosa, é manter um diário de sonhos. Cada manhã, antes que as distrações do dia apaguem as lembranças da noite, reserve alguns minutos para anotar o que sonhou. Não se preocupe em interpretar imediatamente. Simplesmente registre as imagens, sensações e emoções. Com o tempo, você começará a notar padrões, temas recorrentes que lhe darão pistas sobre o que seu inconsciente está tentando comunicar. Mas os sonhos são apenas um dos muitos canais através dos quais nossa psique se comunica conosco. A sincronicidade é outro conceito fundamental na psicologia de Jung. Refere-se a essas coincidências significativas que não podem ser explicadas pela causalidade convencional. Você encontra um livro que responde exatamente à pergunta que estava se fazendo. Ou pensa em alguém logo antes dessa pessoa ligar. Jung via essas sincronicidades não como meras casualidades, mas como manifestações da profunda interconexão entre nossa psique e o mundo exterior. São momentos em que o véu entre o consciente e o inconsciente se torna mais fino, permitindo-nos vislumbrar o padrão mais amplo de nossa existência. Prestar atenção a essas sincronicidades, dar-lhes espaço e significado em sua vida, é outra poderosa técnica de cura emocional. Porque quando começamos a perceber esses padrões, quando nos abrimos à possibilidade de que o universo, ou nosso inconsciente, está tentando se comunicar conosco, saímos do isolamento de nosso ego e nos conectamos com algo maior. E é precisamente esta conexão com algo maior que nós mesmos o que Jung considerava essencial para a verdadeira cura psíquica. Ele chamou isso de processo de individuação. A jornada de integração de todas as partes do nosso ser em direção à realização do Self, com maiúscula. Essa totalidade que transcende e ao mesmo tempo inclui nossa personalidade consciente.
Este processo não consiste em alcançar algum estado idealizado de perfeição ou iluminação constante. É mais uma jornada contínua de autoconhecimento, integração e expansão da consciência. Uma jornada que implica enfrentar nossas sombras, reconhecer nossas projeções, integrar os aspectos masculinos e femininos de nossa psique, anima e ânimos, e, finalmente, conectar com essa centelha divina que Jung chamou de Self. Talvez você esteja se perguntando, por que este processo é tão importante? Não poderíamos simplesmente viver nossas vidas sem adentrar nestas profundidades psicológicas? A resposta, segundo Jung, é que tentar evitar esta jornada só nos leva a mais sofrimento, àquela sensação de vazio existencial que nenhuma conquista externa pode preencher. Jung expressava assim: o homem moderno não entende o quanto seu racionalismo o colocou à mercê do submundo psíquico. Ele se libertou da superstição, ou assim acredita, mas no processo perdeu seus valores espirituais em um grau alarmante. Sua tradição moral e espiritual se desintegrou, e agora está pagando o preço desta ruptura na desorientação e dissociação mundiais. Estas palavras, escritas há décadas, ressoam com uma verdade inquietante em nosso mundo atual. Vivemos em uma época de abundância material sem precedentes e, no entanto, as taxas de depressão, ansiedade e outros transtornos psicológicos continuam aumentando. Buscamos respostas no exterior, nas redes sociais, no consumismo, em relacionamentos superficiais, enquanto a verdadeira fonte de paz e satisfação permanece inexplorada dentro de nós. É aqui que a quarta técnica de cura emocional, segundo Jung, se torna crucial: a reconexão com o simbólico e o mitológico. Jung acreditava que os mitos, contos de fadas e tradições espirituais de diversas culturas não são meras fantasias ou superstições primitivas. São expressões do inconsciente coletivo, esse reservatório de sabedoria compartilhada que transcende culturas e épocas. Quando nos reconectamos com estas dimensões simbólicas da existência, quando permitimos que os mitos e arquétipos falem à nossa alma, acessamos uma fonte de significado e orientação que nenhum manual de autoajuda pode proporcionar. Porque estes símbolos não falam ao intelecto, mas diretamente ao coração, à alma, aquelas partes de nós que anseiam por algo mais que explicações racionais. Que mitos ou histórias ressoam profundamente com você? Que símbolos o comovem ou interessam sem uma razão aparente? Estas afinidades não são arbitrárias. São pontos de entrada para seu próprio processo de individuação, pistas sobre os arquétipos que estão ativos em sua psique e que buscam expressão e reconhecimento. Talvez você se sinta atraído pela figura do herói, esse arquétipo que representa a jornada de superar obstáculos, enfrentar monstros, internos e externos, e retornar transformado. Ou talvez ressoe mais com o arquétipo do sábio, esse aspecto de sua psique que busca verdade e compreensão profunda. Qualquer que seja sua afinidade, explorá-la conscientemente pode proporcionar insights inestimáveis sobre seu próprio caminho de cura. Mas Jung não se deteve na teoria. Desenvolveu métodos práticos para trabalhar com esses conteúdos inconscientes e facilitar o processo de individuação. Um dos mais conhecidos é a imaginação ativa, uma forma de meditação na qual você entra em diálogo consciente com as figuras e símbolos de seu inconsciente. Diferentemente da fantasia passiva ou do devaneio, a imaginação ativa implica uma participação consciente nas imagens que surgem. Você não está simplesmente observando um filme mental. Está interagindo com ele, fazendo perguntas, recebendo respostas, entrando em um diálogo genuíno com aspectos de sua psique que normalmente permanecem na sombra. Esta técnica pode parecer estranha no início, especialmente em nossa cultura ocidental tão focada no racional e no tangível. Mas Jung descobriu que era uma ferramenta extraordinariamente poderosa para a cura psíquica,
permitindo a integração de conteúdos inconscientes que, de outra maneira, permaneceriam dissociados e potencialmente destrutivos. Aqui está uma maneira simples de começar a praticar a imaginação ativa. Encontre um lugar tranquilo onde não será interrompido. Feche os olhos e respire profundamente, permitindo que sua mente se acalme. Depois, traga à sua consciência uma emoção, problema ou pergunta com o qual esteja lidando. Não tente resolver ou analisar. Simplesmente mantenha sua atenção nele e observe quais imagens ou figuras começam a surgir em sua mente. Quando uma imagem se forma claramente, entre em diálogo com ela. Pergunte-lhe quem é, o que representa, o que tem a lhe dizer. Escute as respostas que surgem, não de sua mente racional, mas de um lugar mais profundo. Permita que a conversa flua naturalmente, sem julgar ou censurar o que emerge. Esta prática, realizada regularmente, pode abrir canais de comunicação entre sua consciência e aspectos de sua psique que normalmente permanecem inacessíveis. E estes diálogos podem proporcionar insights e orientação que nenhum conselho externo poderia igualar, porque vem da fonte mais autêntica, seu próprio ser interior. Agora, é importante entender que as técnicas que estamos explorando não são simples exercícios mentais ou truques psicológicos. São vias de acesso a uma dimensão mais profunda da existência, aquela realidade interior que Jung considerava tão real e significativa quanto o mundo exterior. Jung expressava claramente: quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Esta simples frase contém uma profunda verdade. A verdadeira transformação, a autêntica cura, só pode ocorrer quando ousamos voltar nosso olhar para dentro, quando tomamos a decisão consciente de explorar esse vasto território interior que a maioria de nós mal começou a mapear. E aqui chegamos à quinta e talvez mais importante técnica de cura emocional segundo Jung: a relação consciente com o self, ou ser superior. Jung distinguia entre o ego, nossa personalidade consciente, com seus desejos, medos e ambições, e o self, esse centro organizador da psique que transcende e ao mesmo tempo inclui o ego. O self não é um conceito abstrato ou uma construção teórica. É uma realidade viva dentro de nós, essa centelha divina que os místicos de todas as tradições reconheceram e reverenciaram. E estabelecer uma relação consciente com este centro é, segundo Jung, o objetivo último do processo de individuação. Como se alcança isso? Não através de técnicas rígidas ou fórmulas pré-estabelecidas, mas mediante um compromisso sincero com seu próprio processo de crescimento. Cada pessoa deve encontrar seu próprio caminho para o self, sua própria maneira de estabelecer esse diálogo com o mais profundo de seu ser. Para alguns, este caminho pode incluir práticas espirituais tradicionais como a meditação, a oração ou rituais sagrados. Para outros, pode manifestar-se através da arte, da música ou da conexão com a natureza. E para muitos, implica uma combinação destas e outras práticas, adaptadas ao seu temperamento e circunstâncias únicas. O importante não é a forma específica que este caminho tome, mas a intenção e a consciência que você traz a ele. Quando você se compromete sinceramente com seu próprio crescimento, quando se abre a possibilidade de que há algo maior que seu ego operando em sua vida, começa a notar sinais, sincronicidades e guias que confirmam que está no caminho certo. E à medida que esta relação com o self se aprofunda, algo extraordinário começa a acontecer. Essa paz que você tem buscado, fora começa a manifestar-se de dentro. Não como um estado permanente de bem-aventurança ou a ausência total de desafios, mas como uma sensação de propósito, significado e pertencimento que permanece mesmo em meio às tempestades da vida. Este é o presente mais precioso da psicologia junguiana. A compreensão de que nosso sofrimento não é um erro ou um castigo, mas um convite a uma jornada de autodescoberta e transformação. Uma jornada que,
embora às vezes dolorosa, nos conduz a uma vida mais autêntica, plena e significativa. Jung o expressava belamente. Conheço melhor que a maioria as falhas de nossa época, mas me recuso a perder a esperança na humanidade como um todo e na eterna validade de suas conquistas espirituais. Não compartilho o pessimismo de nossa época, porque acredito firmemente que a mão que inflige a ferida é também a mão que a cura. Esta profunda confiança na capacidade do ser humano para curar e transcender suas feridas é talvez o legado mais valioso de Jung para nosso tempo. Em um mundo que parece cada vez mais fragmentado e desconectado, sua visão nos lembra que a verdadeira cura não vem de fugir de nossas sombras, mas de integrá-las. Não de silenciar nossas feridas, mas de escutá-las. Não de buscar validação externa, mas de cultivar uma relação autêntica com nosso ser mais profundo. E agora convido você a se perguntar: está pronto para esta jornada? Está disposto a olhar além das soluções rápidas e superficiais que nossa cultura oferece e comprometer-se com um processo mais profundo de cura e transformação? Não é um caminho fácil. Requer coragem, paciência e uma boa dose de humildade. Mas como disse Jung, sua visão só se tornará clara quando você puder olhar dentro de seu próprio coração. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. E este despertar, esta reconexão com sua essência mais autêntica, é a verdadeira cura que sua alma anseia. Não se trata de voltar a um estado anterior de inocência ou de eliminar completamente o sofrimento de sua vida. Trata-se de integrar todas as suas experiências, as luminosas e as sombrias, em uma totalidade mais ampla e significativa. Como nos lembra Jung, não sou o que me aconteceu, sou o que escolho me tornar. Esta verdade simples, mas profunda, nos liberta da tirania de nossas feridas passadas e nos convida a participar ativamente em nossa própria cura e evolução. O caminho está diante de você. As ferramentas estão ao seu alcance. A sabedoria necessária já reside dentro de você, esperando ser descoberta. A pergunta é: você dará o primeiro passo? Lembre-se de que esta jornada não é algo que você deva empreender completamente sozinho. A comunidade, o apoio mútuo e a orientação de mentores são aspectos importantes do processo de cura. É por isso que espaços como este, onde podemos compartilhar sabedoria e experiências, são tão valiosos. Convido você a compartilhar nos comentários como esta mensagem ressoa com você. Que técnica gostaria de explorar primeiro? Que insights teve enquanto escutava? Sua experiência poderia ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir para dar seu próprio primeiro passo. E se este conteúdo foi valioso para você, considere compartilhá-lo com alguém que possa se beneficiar dele. Às vezes, um simples vídeo pode ser a faísca que acende um profundo processo de transformação. Além disso, não se esqueça de se inscrever para receber mais conteúdo sobre psicologia profunda, desenvolvimento pessoal e espiritualidade. Juntos estamos criando um espaço onde a sabedoria ancestral e as descobertas modernas se encontram para apoiar nosso crescimento coletivo. A paz que você busca está dentro de você, não como um conceito abstrato ou uma promessa vazia, mas como uma realidade viva, esperando ser descoberta. Carl Jung nos mostrou o mapa, mas a jornada é sua. E cada passo que você dá em direção à sua verdade interior é um passo em direção à cura, não apenas de sua própria alma, mas do mundo que compartilhamos. Como Jung nos lembra, o mundo mudará na mesma medida em que cada um de nós mudar. Se você muda, tudo muda. Esta é a promessa e o desafio que ele nos deixou. Que ao curar nossas próprias feridas, ao integrar nossas próprias sombras, contribuímos para a cura do mundo inteiro. A decisão é sua. O momento é agora. E lembre-se, você não está sozinho nesta jornada. Há uma sabedoria maior guiando você e uma comunidade de buscadores caminhando junto a você. Obrigado por estar aqui
por sua abertura e por sua coragem. Nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos explorando os mistérios da psique humana e as chaves para uma vida mais autêntica e plena.